Hoje eu quero trazer para as nossas vidas uma analogia, uma comparação. Nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E é possível, assim, de vez em quando, a gente usar certos textos para fazer uma analogia daquilo que a gente quer trazer para a igreja. Algum ensinamento que não tenha a ver exatamente com aquilo que o texto diz, mas que o texto nos permite pegar para aplicar naquilo que queremos ensinar. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 5. Vamos ler os 11 primeiros versículos. É uma história bem conhecida. Lucas 5 diz assim: aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Fala conosco, Senhor, de uma forma singular. Nós queremos ouvir somente a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, eu quero usar esse texto aqui para fazer uma comparação com a nossa vida espiritual. Nós, aqui na Shalom, principalmente este ano, já há tempos, essa tem sido a nossa visão, mas principalmente esse ano, nós estamos buscando incentivar os irmãos a buscarem mais de Deus. Estamos incentivando os irmãos e dizendo que vale a pena conhecer mais a Deus na sua intimidade. Para isso nós precisamos conhecer a palavra, para isso nós precisamos nos aplicar naquilo que nos propomos a fazer quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O título dessa mensagem eu dei como Nas Águas Profundas. O que é que eu encontro nas águas profundas? E o que acontece aqui, como a própria leitura, a própria descrição do texto diz, os discípulos tinham voltado das águas profundas, mas talvez com um outro propósito. Eles não foram nas águas profundas da forma que estavam indo agora, mandadas pelo Senhor Jesus. E eles estavam ali na praia, Jesus estava ali, como diz o texto, para pregar a palavra. Havia uma multidão, as pessoas estavam ali se acotovelando. Não se sabe, para ouvir a palavra de Deus, ouvir no sentido de curiosidade, porque algumas vezes eles iam para ver os milagres,
mas Jesus algumas vezes também os repreendeu. Vocês estão em busca de quê? Vocês estão em busca do pão, que depois tem pão, enfim. Mas eles estavam ali nessa pregação, e Jesus observa que Pedro e alguns discípulos estavam fora do barco, já os barcos são ancorados, e eles estavam lavando as redes. Um procedimento que se faz quando se volta de uma pesca, pescando ou não peixes, você precisa lavar as redes, limpá-las das ervas, das coisas que existem no fundo do mar e que não podem deixar a rede assim. Então eles estavam fazendo, mas certamente decepcionados, porque não haviam apanhado nada. E Jesus faz o seu trabalho, prega, faz o que tem que fazer. Daqui a pouco ele se dirige a Simão e diz, então diz aqui, versículo 4, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. E Pedro, talvez não entendendo, disse: eu fiz isso a noite toda. Irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, antes de entrar nos tópicos, que eu separei aqui alguns tópicos, é que muitas vezes nós perdemos noites e noites achando que estamos fazendo de uma forma correta, ou estudando de uma forma correta, ou aplicando-nos de uma forma correta, mas nós estamos sem a direção de Deus, ou seja, parece que estamos dando tiro ao vento. E ele disse: nós fizemos isso a noite toda e não apanhamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. A segunda coisa que eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes nós estamos estudando a palavra, nos aplicando, buscando em oração alguma coisa que queremos para as nossas vidas, direção ou algo mesmo para a nossa vida, para algum propósito que nós estamos orando, e não vemos resultado. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos insistir, nós precisamos buscar mais, porque o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso tempo. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, e nós nem sempre conseguimos achar aquilo que estamos buscando, mas vamos achar aquilo que necessitamos na busca. Então a palavra dele, de Jesus, é: vá para o fundo. Vá para o fundo. Irmãos, conhecendo Jesus como eu conheço, pela palavra, sabendo que Ele traz à existência o que não existe, a coisa que menos importava ali agora é onde eles estavam para que os peixes viessem. Porque o milagre iria acontecer, e aconteceu, porque foi um milagre. Estava fora de hora da pesca, ninguém conseguiria pescar aquilo tudo. Então, para Jesus, o milagre poderia ser ali no raso, poderia ser sem lançarem as redes. Jesus diz assim: feche os olhos, abre os olhos, olhe dentro dos barcos, lotado de peixe. Esse é o Deus que eu conheço. Ele não precisa de absolutamente nada para trazer à existência aquilo que precisa ser dito. Mas Ele tinha planos para isso. E eu quero pegar essa palavra, vá para o fundo, e trazer para nós hoje, nessa comparação. Enquanto eles estavam no raso, o que eles faziam? Eles lamentavam a escassez. Mas, depois que eles receberam a palavra de Jesus e foram guiados por Jesus, eles então passaram a buscar águas profundas. É muito provável que, ao saírem para as águas profundas, eles ainda tenham saído com alguma desconfiança, porque eles estavam colocando em prática ou no seu pensamento algo que era incoerente com aquilo que Jesus estava dizendo. Primeiro ele fala: fizemos isso a noite toda, era a hora da pesca. Ali, segundo alguns comentaristas, não era antes de 10 horas da manhã, porque as pessoas foram para lá, Jesus pregou, fez o que fez, e essa hora não era a hora de dar peixe. Então, muitas vezes, Jesus nos dá uma orientação,
E nós saímos até mesmo sem crer naquilo que Ele está pedindo fazer, mas vamos fazendo. Mas quando nós buscamos, nós vamos encontrar uma série de coisas, e eu quero fazer essa comparação aqui das águas profundas. Vá para o fundo. Infelizmente, há pessoas que preferem viver no raso. Infelizmente, irmãos, eu imagino a tristeza de Jesus de ver pessoas vivendo no raso há muitos anos e lamentando a escassez. Pessoas que vivem no raso não buscam se aprofundar, não buscam conseguir alicerces e lamentam a escassez. Lamentam que nada têm, lamentam que não conseguem, lamentam que não podem ver o que muitos veem. Isso é viver na superfície, é viver no raso. Podemos viver assim? Até podemos, mas não vamos alcançar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Há muitas pessoas que nascem num lar cristão, estão acostumados a vir para a igreja. Digo mais, estão acostumados até a trabalhar na igreja, trabalhar em ministérios, mas são rasos. Porque mesmo aquilo que eles estão fazendo, eles talvez não conheçam na profundidade aquilo que Jesus quer que eles façam. E às vezes fazemos até bem feitinho, mas não tem o que Jesus quer que nós tenhamos: o poder, a autoridade e principalmente o reconhecimento da nossa posição. Então eu quero apresentar aqui algumas razões para nós irmos para o fundo, algumas razões para que os irmãos se apliquem aqui na Shalom, para aquilo que nós estamos propondo, quando nós falamos vamos fazer um jejum, quando nós propomos vamos fazer um estudo mais profundo, e o que chama mais atenção, e eu disse domingo passado, que eu não consigo conceber que quando nós temos uma escola de ensino, de formação, de crescimento espiritual, a adesão, não só aqui, mas em nenhuma igreja eu vejo a adesão ser a mesma quantidade de pessoas que são os membros, ou que vêm até para os cultos. Mas isso é por quê? Porque talvez ou se contentaram com as águas rasas, ou então porque não conhecem os mistérios das águas profundas. Eu nasci num lar cristão, muitos aqui nasceram no lar cristão, conheço vários aqui, mas isso não significa que nós possamos estar em águas profundas, mesmo que nunca tenhamos nos desviado do Evangelho e da Palavra de Deus. Amém? E quando nós começamos a estudar, quando começamos a buscar coisas profundas, e quando eu digo profundo, não é só você conhecer a Bíblia de capa a capa, isso é quase impossível para muitos que não conseguem, mas não se trata disso, mas é profundo na sua intenção, você ser intencional com aquilo que você quer, você não deixar que qualquer coisa te desvie, te tire do foco. Então, a primeira coisa é que na profundidade, ou seja, nos mergulhos, quando nós nos achegamos mais e entramos com mais vontade, nós conhecemos aquilo que está oculto. Aquilo que está oculto. Eu não sei quantos aqui nessa igreja, quantos que estão nos ouvindo, depois de anos e anos, descobrem na palavra de Deus que não mudou, que não se acrescentou nem um tio, nem pode, não se mudou absolutamente nada, é a mesma palavra. Textos, às vezes, que nós passamos por ele inúmeras vezes, e agora nós batemos o olho, meu Deus, eu nunca tinha visto isso aqui. Eu não conhecia isso aqui. São muitas as vezes de pessoas que estão estudando a Bíblia, quieto num canto, procurando,
Mas quando ele entra com o pedido do Senhor, Senhor, revela-me, sua palavra é revelada, essa que está aqui, mas revela-me. E ele começa a estudar mesmo sozinho num canto e começa a chorar por ter encontrado coisas ocultas ao seu conhecimento sobre o poder de Deus, sobre fé. Como é importante, os pescadores, eles não eram principiantes. Ali naquele lago eles estavam acostumados, eu diria, muito mais do que Jesus. Jesus não era pescador. E às vezes, isso nos atrapalha um pouco em conhecer o profundo. É que quando nós colocamos a nossa experiência à frente ou acima de todo o conhecimento de Deus, quando isso acontece, nós não estamos e não vamos encontrar, não estamos encontrando e não vamos encontrar as coisas que estão ocultas ao nosso conhecimento, e há muitas coisas ocultas que não serão reveladas. Essas pertencem ao Senhor, são mistérios que pertencem a Ele. Mas há muita coisa que nós precisamos e não conhecemos por falta de mergulho profundo. Somente quando mergulhamos fundo é que descobriremos maravilhas. Mas agora eu não estou falando somente da palavra de Deus. Não adianta você ler a palavra de Deus e conhecer a Bíblia de capa a capa. Você pode se tornar uma pessoa legalista. Mas também não adianta você dizer assim, não, Deus me revela tudo, eu vou orar, eu vou passar jejum, eu não vou ler a Bíblia porque Deus vai me falar, mas a Bíblia existe para nós lermos. Não, mas Ele vai me explicar tudo. E você pode se tornar um fanático, onde muitas vezes você vai atropelar a palavra de Deus por falta de conhecimento. E Jesus foi quem disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Mas Ele não está dizendo assim, você erra porque não conhece e fala errado. Vocês erram porque não conhecendo, vocês não tomam posse daquilo que eu tenho dado para vocês, ou quero dar para vocês. A segunda coisa, nós somos frutíferos quando vamos fundo no propósito. Versículo 7 diz assim, por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Queridos, uma das razões principais, ou uma das grandes razões que Jesus quer que nos aprofundemos, é que a gente tenha frutos para dar, a gente tenha o que compartilhar. E como é que nós vamos dar frutos se somos rasos, não temos raízes? Como é que nós vamos distribuir aquilo que temos recebido, se nós não estamos buscando? Às vezes nós somos filósofos, ou pretensos filósofos, e aí as pessoas chegam perto da gente, passa tempo e nós não sabemos como ajudar, porque nós não temos profundidade, não só na palavra, mas na experiência com Deus. Pedro estava na beira da praia e ali ele lavava as redes. Ele não tinha nada a compartilhar. Ele não tinha, por exemplo, como falar sobre os peixes que ele pegou aquela noite. Ele não tinha experiência dizendo, na minha rede caiu um robalo, caiu um peixe enorme, ou dessa vez eu rebentei a boca do balão, estamos com os barcos. Ele não tinha, porque ele não viveu nenhuma experiência, aliás, viveu uma experiência negativa, de passar a noite toda, jogar a rede e não vir nada. Redes vazias são como vidas vazias. Se a minha vida é vazia, eu nem sei conversar acerca das coisas de Deus, e por isso eu me omito. Eu tenho medo das pessoas me confrontarem e eu não saber responder.
são redes vazias. Ele não tinha nada a oferecer e não tinha nem nada para levar para casa. Se você não mergulhar na profundidade do relacionamento com Jesus e com os irmãos, nunca terá o que compartilhar. Para que você não esqueça, esse ano nós estamos dando bastante ênfase, queremos melhorar o nosso relacionamento interpessoal e o nosso relacionamento com Jesus. Mas começa com o relacionamento com Jesus. Porque se nós não temos esse relacionamento, nós somos vazios e não temos o que compartilhar. Um outro ponto, na profundidade é que nós sentimos a necessidade de conserto. Por quê? Quando a gente vai mais fundo, a gente sabe quem a gente é, em relação àquilo que a Bíblia diz que nós somos. Quando nós participamos de algum evento espiritual, por exemplo, Raízes aqui, ou um congresso, a gente pode perceber, meu Deus, como eu estou fora, ou que bom que eu estou dentro demais. É ali que você faz a sua avaliação. No versículo 8, diz assim, diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou o homem pecador. Nota que lá na praia ele não viu isso. Ao contrário, Jesus disse, vamos para águas mais profundas? E ele disse assim, o senhor está equivocado. Ele não usou esse termo, mas o teor da mensagem é esse. O senhor está equivocado. Não é hora de pescar. Às vezes, amados, por não conhecermos o que é ou quem é Jesus e o que Ele pretende conosco, nós temos a infantilidade de discutirmos com Ele, ponderarmos com Ele coisas que só Ele sabe. Ainda bem que Ele vai e aceita, e a Bíblia me dá margem para dizer, Ele aceitou, Ele confiou desconfiando ao sair. E Ele disse, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Pedro era especialista, ele tinha sócios, como diz aqui, ele tinha sócios na pesca. E ele disse assim, disse, eu entendo, mas o Senhor está falando, então eu vou na tua palavra. Muitas vezes nós não temos fé suficiente para declarar, porque nós estamos vivendo no raso. E aí nós pegamos assim, não, se Deus está falando, está falado, Ele sabe todas as coisas, mas nós temos que falar isso de outra forma. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando Ele diz isso, Ele diz assim, eu sei quem está mandando, e se Ele está falando, vai acontecer. Pode não acontecer do jeito que eu quero, mas vai acontecer do jeito que Ele quer e que vai me atender. E ele então ficou profundamente impactado com o que viu. Amados, quando nós mergulhamos, e repito, nós temos um processo aqui chamado Raízes, que em breve faremos o nosso outro grupo, já tem mais uma turma. Como a gente ouve pessoas, fora as que a gente não ouve, fora aquelas que não falam com a gente, mas guardam para si, mas alguns vêm dizendo, meu Deus, que experiência. Eu estava tanto tempo na igreja, tanto tempo servindo ao Senhor, e eu não pude perceber as maravilhas de servir a Deus. Meu Deus, quanto pecado oculto eu tinha, e que ficava ali guardado, quanto pecado de estimação, aqueles que eu achava que não iriam me atrapalhar em nada, mas que Jesus agora mostra para mim, arranca com raiz e tudo, quanta coisa. Você só vai ver isso quando você estiver profundo, você só vai ver isso quando você estiver profundo na intimidade com Deus, quando você estiver desarmado. Sabe, irmãos,
Há certos momentos, os irmãos entendam isso com as proporções devidas, por favor. Quem não entender isso, não replique, passe, venha me perguntar o que eu quis dizer com isso. Alguns momentos Jesus nos envergonha. Ele mostra quanto nós precisamos nos humilhar, o quanto nós precisamos abrir mão da nossa sapiência humana, o quanto nós precisamos reconhecer que Ele é tudo, pode tudo, fala, sabe, enxerga tudo. Isso às vezes tem nos faltado, chama-se orgulho. Isso tem nos faltado, irmãos. A quem? A Shalom? Ao povo de Deus. É por isso que o desespero vem sobre nós e nos abate muitas vezes, porque nós estamos em situações, estamos vivendo alguma coisa e de repente vem um revertério e a gente não sabe o que fazer, porque não conhecemos aquele que nos dirige. Na beira da praia, Pedro não se sentia um pecador. Mas quando ele vai para o fundo, ele se sente um pecador. Quando você conversa com pessoas que não são evangélicas, ou que são evangélicos rasos, são cristãos rasos, aqueles que frequentam a igreja, às vezes, quando dá, mas quando você pergunta, você é cristão? Eu tenho ido à igreja. Quando a pessoa diz isso, é porque ele não é profundo. Ele não sente necessidade de conserto. Por quê? Porque ele não tem um parâmetro. Ele não tem um parâmetro. Já falei isso aqui uma vez, eu estava lendo como é que os funcionários da Casa da Moeda, que são designados para descobrir qual é a nota falsa, como é que eles fazem? Eles estudam só a verdadeira. Eles não têm uma nota falsa perto deles para olhar, porque cada dia surge um item falso. Mas ele estuda profundamente a verdadeira. E bateu o olho numa falsa em qualquer lugar, diz, essa é falsa, porque ele conhece bastante o que é uma nota verdadeira. E às vezes nós não conseguimos saber de necessidade de conserto, porque nós vivemos num evangelho. Nós procuramos seguir a Jesus de uma forma rasa. Pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero e nem falo mal das pessoas. Isso é um dever seu, civil. Mas isso não quer dizer que você é um cristão, porque o cristão verdadeiro tem que estar preparado a ser perseguido. Ele tem que estar preparado a falar aquilo que o Espírito Santo manda você falar. Mas como, se eu nem conheço o Espírito Santo? Eu nem falo direito com ele. Aliás, eu acho que o Espírito Santo é uma força. Não, ele é uma pessoa. Enquanto vivermos na superfície da vida cristã, mudanças e transformações não ocorrerão em nossa vida. Não tem como. Por quê? Porque você não vai achar que precisa. Você não vai ter vontade. Você não vai ter prazer, porque você não conhece a necessidade do conserto. É muito importante que nós nos aprofundemos nessa intimidade com Deus. E isso se faz, além do estudo da palavra, se faz com a oração e se faz com a aplicação da sua vida a serviço do próximo. Quantas vezes eu cresci, ou outros, estou falando de mim, porque conheço muito isso aqui, cresci
no entendimento, quando eu fui fazer algo para Deus, e que eu não entendia por que eu estava fazendo, mas eu estava ali me aplicando, e Ele ali me mostrou, e ali Ele disse, você também precisa disso. Quando nós estamos trabalhando para Deus, Deus nos usa, às vezes numa oração, e quando você termina de ministrar sobre uma pessoa, você tem a nítida impressão que Deus está falando, com você também precisa acontecer isso. E por fim, irmãos, na profundidade, nas águas profundas, é que nós descobrimos o tesouro superior. Há instantes atrás, eles lamentavam a falta de peixe, lamentavam as redes vazias, mas agora, eles estão com muitos peixes e distribuindo os peixes. Mas, tudo aquilo foi uma alegria momentânea. Eles achavam que eles estavam felizes porque Deus atendeu a eles, Jesus atendeu a eles, enchendo os barcos de peixe. E o que significa eles não terem peixe antes e terem peixe depois? Significa dinheiro. Significa que eles estavam ali desesperados, conta para pagar. Eles não estavam pescando como é que chama? De hobby. Mas estavam pescando porque eram profissionais, eles viviam daquilo. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus sabia disso. E talvez Ele pudesse fazer, no nosso entendimento, de outra forma. Você está triste por quê? Porque não tem peixe. E daí? Eu não posso vender. E aí? Eu tenho conta de luz e de água e de gás e internet para pagar naquela época. Eu tenho o aluguel para pagar. E Jesus disse assim, vá para casa agora e você vai ver em cima da sua mesa todo o dinheiro para você fazer isso. Amém ou não? Mas olha que coisa tremenda. Jesus não os deixa desapontados e atende-os naquilo que eles queriam ver. Eles tinham visto o milagre. Jesus só vai mandá-los sair depois que pregou e fez milagres ali. Eles viram, certamente viram algum cego ali ser curado da visão, certamente viram algum coxo andando normal, mas o negócio dele era peixe. Eles estavam decepcionados por falta de peixe. Jesus disse assim, eu vou te atender na sua necessidade, vou te dar peixe. E eles ficaram maravilhados, mas agora eles vão reconhecer algo e descobrir algo superior, está no versículo 11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Vamos entender esse renunciaram. Ali foi literal, eles pararam de pescar ali algumas vezes, se bem que pescaram uma outras vezes lá para o ganha-pão deles, enfim. Mas eles não jogaram fora o que eles tinham aprendido. Quando Jesus disse assim, quem não se negar a si mesmo, você tem que vir, você quer vir? Então negue a si mesmo. Abandone a sua vida. Irmãos, isso não é fazer de nós um andarilho, um maltrapilho, um hippie aí que não tem um mochileiro. Não, não. Ele está dizendo, dê importância maior ao reino de Deus. Dê importância maior, reconheça, descubra a fonte que pode te dar essas coisas. Irmãos, isso é tão simples, mas é tão difícil. É simples porque Deus faz isso com uma naturalidade muito grande. Mas é difícil porque nós somos agarrados às coisas que vemos. Somos agarrados às coisas naturais. Então, o que eles fazem ao retornarem? Eles renunciaram tudo, porque tinham encontrado nas profundezas algo muito maior. E Jesus também diz
num dos evangelhos. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que nos dá conhecimento, profundidade, é a nossa alma encontrar esses tesouros que Jesus tem para nós. Irmãos, nunca pensem que o pastor ou os líderes estão dizendo: irmãos, vocês devem renunciar. O dia que tiver um culto aqui, se tiver um trabalho, sua empresa te escalou, não vá trabalhar, porque primeiro é a igreja, primeiro é Jesus. Nós não ensinamos isso, porque a Bíblia não ensina isso. Mas o que nós ensinamos é: se alguma vez você ficar em dúvida, o que eu faço? Eu vou correr atrás desse trabalho que eu tenho que fazer, ou eu vou dar ouvido a Deus? O que vai fazer? Dê ouvido a Deus. Ele é capaz de te dar o que o trabalho não deu, sem você trabalhar. Amém ou não? Aos justos, Ele dá enquanto dormem. Eu não sei quantos irmãos já tiveram experiências com Deus, de dizer assim: como é que pode ser isso? Como é que pode ter acontecido isso? Eu não falei para ninguém. Como é que descobriram isso em mim? Você se esquece que tem o Espírito Santo. E Jesus está nos convidando, irmãos, a essa profundidade. Mas Ele não está convidando hoje, Ele está convidando há muito tempo. Hoje, ontem, hoje, amanhã e depois, muitas pessoas vão julgar que encontraram seus tesouros. E quem sabe o tesouro que ele estava buscando era alegria. Anda triste, e ele descobriu que há 4 dias ele ri mais do que hiena. Muitas vezes ele está procurando amizade, ele se sente só. E ele se vê no meio de 50 mil, 10 mil pessoas. Ele diz: como eu tenho gente ao meu redor. Mas na quarta-feira tudo vira cinzas, como diz lá. E ele cai em si e diz: eu sou sozinho. Voltou tudo que era antes, e às vezes voltou pior. A proposta que nós temos é a proposta de Jesus. Faça uma avaliação. Veja qual a importância que você está dando à sua vida natural e à sua vida espiritual. Faça uma lista daquilo que você acha que pode deixar de fazer, que não vai te fazer diferença na sua vida natural. Eu tive um diretor num banco que eu trabalhei, e aquele banco, há muitos anos atrás, ele tinha no seu dia a dia uma rotina de trabalho, onde nós, os gerentes, enviávamos para esse diretor, nós fazíamos um memorando peticionando alguma coisa: estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, estamos precisando daquilo. E aí uma via ficava comigo e a outra via eu mandava para ele. E lembro até hoje, uma via amarela, dele era uma via amarela. E aí um dia ele disse que ele tomou um táxi depois da reunião e pegou todos os memorandos, que chamavam memorando interno, todas as vias amarelas, deu uma sacola, não sabe essa sacola de papel com a propaganda da empresa? Então, ela pegou uma sacola daquela e encheu, era uma grossura assim de memorandos. Eu vou levar para casa que eu estou sem tempo de ver. E esqueceu no táxi. E quando ele chegou em casa, que meu Deus, cadê os memorandos? Alguém vai ver ali, a minha empresa vai ligar e vai perguntar. Nunca ninguém ligou e nunca nenhum gerente reclamou.
a resposta do memorando. E ele disse: naquele dia eu cheguei à conclusão, aquilo tudo, ou quase tudo, era desnecessário. Às vezes, amados, nós nos acostumamos com uma vida cristã de amparo, uma vida cristã, e o amparo não amparo dos irmãos, precisamos, a vida cristã de amparo extra, de muletas, de bengalas, onde eu sirvo a Cristo, mas eu não posso deixar de tomar o meu remédio, e não literalmente o remédio, irmãos. Ontem eu tomei alguns. Não, o meu remédio que está fora. Eu não posso deixar de agir com amigos da forma que eu tenho agido, porque eu vou perder os amigos. E é muito importante termos amigos, até porque é a nossa matéria-prima, nós vamos falar de Jesus para eles. Mas um dia você percebe que você deixou de fazer alguma coisa, ou de buscar alguma coisa a mais na sua vida secular, e não te fez falta nenhuma. Você diz: puxa vida, não me fez falta. Algum dia você vai descobrir, diz assim: puxa vida, eu estou tão preocupado em não fazer a obra do Senhor, dizendo eu não tenho tempo, mas eu deixei de fazer algumas coisas pelas quais eu dizia não tenho tempo de fazer a obra do Senhor, porque eu tenho isso e isso, eu deixei de fazer, e a coisa, aliás, além de não parar, melhorou. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que Ele trabalha por nós, Ele faz por nós. Eu quero convidar a igreja a ter essa experiência com Deus, e vocês só vão saber se eu estou falando a verdade, se a Bíblia é verdadeira, se nós fizermos isso. Chama-se fé. Você precisa experimentar essa fé. Eu estava lendo umas coisas, alguém reclamando ali na internet, o outro comprando. Você já viu na internet, toda hora chega um negócio assim, propaganda: compre isso aqui, isso faz isso assim no seu celular, ou faz isso assim na sua casa, e você não conhece, que legal, eu vou comprar. Isso é fé, irmão. Nem chegou para você, você já comprou, você não experimentou e você comprou. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas você usou a fé ali. Mas nós não usamos a fé para uma coisa que é genuína, a palavra de Deus. Nós usamos a fé para muita coisa, de forma errada, mas não usamos para aquilo que a Bíblia garante. Pode usar. E a fé é a certeza de uma coisa que você espera, e a convicção de algo que você não viu. A fé é a certeza de que esse aparelho que eu comprei pela internet, na China, vai chegar aqui, e vai funcionar, e vai me ser entregue, e eu já paguei, que alguns não recebem cartão para você bloquear depois, tem que ser no Pix, você manda o Pix, já mandou o dinheiro na frente, está aguardando chegar, e o que não é muito anormal, é você começar a contar para as pessoas: já comprei, eu já comprei, está chegando para mim, nem saiu da China, e você disse que está chegando para você. Isso é uma espécie de fé, mas nós não somos assim com as coisas de Deus muitas vezes. Nós precisamos primeiro ver para crer. Quando Jesus disse: se creres verás, Ele não disse se vires crerás, mas se creres verás a glória de Deus. Quantos querem ir para o fundo? Mas não do fundo do poço, irmãos. Mas pode ser que você vá. Quantos já estiveram no fundo do poço? Não literalmente lavando o poço da sua casa, mas quantos já estiveram no fundo do poço? Faz assim: além de mim. Além de mim. Ou vocês acham que o pastor nunca esteve no fundo do poço? Mais de uma vez. Estamos aqui. Pastor, eu nunca tive no fundo do poço. Converse com as pessoas que tiveram. Eles vão dizer para você o que se encontra nas águas profundas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Quero orar pela vida dos irmãos. Quero orar pela sua vida espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo tempos mais difíceis que vocês imaginam. O apóstolo Paulo já tinha dito lá atrás. Ele disse assim: virão tempos difíceis. O que ele estava querendo dizer aí? Tempos difíceis. O que ele estava enxergando?
Mas existem as águas profundas. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É que eles estavam ali em terra firme, na areia, na praia, no rasinho, e ali ele tinha uma multidão que a qualquer momento, se eles pedissem socorro, eles poderiam socorrer. E o Senhor disse assim: eu vou te levar para longe, onde só você e eu. Você está lá no fundo, é você com o barco, e você vai aprender a confiar em mim. E é na minha palavra mesmo. Então eu quero orar por você. Se há alguém aqui nesta manhã, sinceramente, que esteja precisando de uma oração para alguma coisa, alguma área na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui, não para eu orar por você, para declarar na sua vida a fé que está te faltando talvez para você solucionar isso. Entenderam? Obviamente eu vou estar orando, mas a direção da minha oração, eu quero que seja: Senhor, retire dessas pessoas, ou dessas, se vier só um, retire todo impedimento para que eles possam mergulhar fundo, e mergulhar fundo na experiência contigo. Tem alguém que precisa dessa oração? Pode vir aqui à frente agora, eu vou estar orando por você. Amém? Não tenha medo nem vergonha, seja o que for. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe a ter uma fé que eu não tenho. Eu sempre tenho 90% de fé e 10% da minha mão. E 100% de fé. É o que você precisa. Tem mais alguém que precisa? Seja o que for. Pode ser uma coisa absurda para você, mas para Deus, encher as redes de peixe fora de horário e abismar os próprios pescadores, isso é uma coisa muito pequena, né? Mas ele fez ressuscitar um morto há 4 dias, né? E a gente ainda acha, a não ser que nós tenhamos ideia de que o nosso Jesus passou, é outro agora. Ah, isso aí foi lá no Novo Testamento, pastor. Se eu tivesse orado há 30 segundos atrás, alguns irmãos ficariam de fora, tá vendo, irmão? Venha correndo, irmão. Esse tempo que você demorou a ouvir, eu acho que é aquele tempo de assim, mas pastor, eu tenho orado tanto tempo e nada tem acontecido. É o Pedro falando, eu fiz isso a noite toda. Ele não está te perguntando quanto tempo, ele já até sabe. Ele está dizendo assim, vem cá, vamos para águas profundas. Tem mais alguém? Pronto. Amém. Agora eu vou te ensinar um segredo. Quando Jesus diz, vá para os fundos, ou vá para a água funda, né? Ele disse para Pedro, faça o que você sabe fazer, reme até o fundo. E depois ele diz, lança as redes. Ele está dizendo, faça o que você sabe fazer, lance as redes. Tudo isso, se eu fosse Jesus, me conhecendo, eu ia fazer tudo para ele. Tadinho, já está triste, ainda vou mandar o cara fazer mais. Está decepcionado. Mas Jesus disse, não faça você. Tire a pedra. Eles sabiam. Mas na hora de dizer, Lázaro vem para fora, isso quem tem que falar sou eu. Então, irmãos, eu vou estar orando e Jesus vai falar para você fazer o que você sabe fazer. Ele não vai te pedir mais. Pastor, dá um exemplo mais claro, vou dar mais um mais claro. Se é para jogar fora uma coisa que está na sua casa, é você pegar e jogar fora. O que vai acontecer? Aí é ele que vai fazer. Se é para entregar um currículo, você sabe fazer. Então entrega o currículo, deixa o resto com ele. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Porque às vezes nós queremos que o Senhor nos dê a vitória sem currículo. A pessoa tem que descobrir. Ele é capaz de fazer a pessoa descobrir e me ligar na minha casa? É, claro que é. Mas note, vocês que estão aqui na frente, eu não sei do que se trata. Mas Jesus está dizendo assim, faça aquilo que você sabe fazer e deixa o resto comigo. Deu para entender? Já alcançou aí? Pronto? Então vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com irmãos e irmãs que vieram à frente, eu não tenho a menor ideia do que seja, mas o Senhor sabe. Senhor, eu quero pedir que eles agora tenham uma fé inigualável, que nunca tiveram outrora, e o Senhor vai falar para eles: lance fora isso, ou lance aquilo, ou dê o primeiro passo, ligue para a pessoa, entregue isso, ou guarde isso, não mexa mais nisso. São coisas que nós sabemos fazer. Engavete isso. Senhor, eu vou engavetar e jogar na gaveta e fechar. Então, Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos. E estou te pedindo agora, Jesus, que eles vejam, se é que é possível ver fé, mas eles vejam a fé na vida deles de uma forma que nunca viram. E que eles reconheçam, Senhor, reconheçam agora o valor das águas profundas, o valor do mergulho fundo, na Tua palavra e nos Teus ensinamentos, na intimidade contigo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Entenderam? Vão fazer o que vocês sabem fazer. Ele já te disse, ou é para jogar fora, ou é para guardar e não mexer mais.